Bom dia, pessoal, nessa quarta-feira, grande quarta-feira desse mês de novembro, né? Volto aqui para falar com vocês no Soco Matinal, nosso programa da UVP Capital de macroeconomia e geopolítica. Pits de conhecimento para você ficar mais inteligente aí no seu dia, tá? E hoje nós temos aqui algumas notícias interessantes, né? Nós temos algumas coisas que podem mexer na bolsa, tá? E serviços do Brasil e balanço de grandes empresas. Além disso, ata do Copom, tá, que sugere algo para nosso presidente. Vamos abordar isso de maneira um pouquinho mais profunda. E Elon Musk envolvido com Trump aí para entrar no governo, né? Então, e interferir nas coisas. Então, assim, pautas um pouco polêmicas para alguns, interessantes para outros. Eu acho que eu já vi essa história antes. Mas vamos para os indicadores antes, né? Que é um programa de tradição, mas primeiro tem que apresentar a galera, bro. Toda vez eu erro a ordem do negócio. Eu tô tentando fazer algo certinho e não tá certo. Mas estou aqui com o meu nobre guerreiro das finanças, dos investimentos, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia José Jager, bom dia Brenner, bom dia Lucas e também para você de casa que tá acompanhando a gente no nosso querido Soco Matinal. E o nosso representante aí do povo sulista, sofrido, José. Bom dia, Brenner. Bom dia, Lucas. Bom dia, nosso menino Risadinha. Um bom programa a todos aí. E é uma honra, finalmente, participar num programa com o Brenner. Me liberaram hoje por motivos aí pessoais de alguns nossos consultores. Hoje eu vou apresentar esse programa aqui junto com os meninos. Diferente do que era o combinado. Mas combinar você pode ter desacordos também. Fica a crítica aí. Então vamos seguir com os indicadores, né? Vamos começar então pelo Brasil. Ontem a agenda ali do mercado teve resultados de empresas, mas não impactou tanto. Então peguei aqui uma agenda política que foi muito importante, muita parte da cultura, porque ontem o nosso presidente Lula assinou um decreto que institui o Dia Nacional do Maracatu, ali no ritmo ali revitalizado por Chico Science. E também Nação Zumbi. Chico, essa geração nova é complicada. Chico Science. Chico Science. Ouvindo MC não sei o que, MC Barrinha, MC Bolinha, aí não sabe Como é que é o Breno do automotivo? O Breno Não, é Breno? Breno Paixão. MC Grilo, Science. MC Borboleta. Chico Ciência. Chico Science, Chico Science, Chico Science. Chico Moedas. Ó, Chico Moedas ele conhece, ó. Tá aí, ó. Chico Coins. Eu tentei. Então, hoje, eu queria trazer mesmo, então, parabéns mesmo, presidente Lula ter decretado, que isso é importante, a cultura do nosso país também é algo muito importante, então, muito importante. Então, ontem a nossa bolsa fechou aqui em 0,14%, muito diferente ali do ritmo frenético ali do maracatu. Então, assim, os investidores estão muito aguardando ali as medidas de corte de gasto ali, dos gastos do governo também, que está elaborando e também vai passar pelo Congresso, então não teve tantas oscilações em nossa bolsa. Tanto o Ibovespa como também o IFIX, que caiu 0,42, chegando a 3.154 pontos. Na parte dos Estados Unidos, a gente tem todos os índices caindo, é o mesmo detalhe, mesma dinâmica de ontem, que também estava caindo nos mercados. É muito por conta ali das expectativas em relação aos preços ao consumidor, o CPI, que é como se fosse a inflação nossa aqui, o IPCA, que pode trazer ali expectativas sobre corte de gastos. Então, corte de juros, porque a gente sabe que o Banco Central americano tem feito ali políticas mais expansionistas, porque está reduzindo taxa de juros, mas de uma forma mais lenta. Então, os dados do CPI pode mostrar ali se vai ter expectativas de redução, mas não tão gradual, mas sim de uma forma mais rápida em relação às taxas de juros americanas, que a gente sabe que está nos maiores patamares da história. Outra coisa também que está trazendo movimentos ali no mercado americano é sobre alguns dados também da inflação, como também comentários do presidente Jerome Powell, que pode também trazer dados também em relação tanto ali à política monetária, como também dados ali que vai sair na sexta-feira de vendas do varejo, porque isso aqui também entra muito sobre a confiança do consumidor e também na parte ali do consumo. Então, isso tudo impacta também o CPI, lá do nosso querido Estados Unidos. Na parte da Ásia Pacífica, a gente tem todas as bolsas caindo, exceto a bolsa da China, 0,51 positiva para eles. O que tem caído muito ali é a Nikkei do Japão, 1,66, e também a Coreia do Sul,
caindo 2,64%. Isso aqui também o mercado está aguardando também esses dados de inflação dos Estados Unidos, como também algumas medidas ali em relação ao novo presidente Donald Trump, que pode de alguma forma impactar ali os mercados asiáticos. Eu peguei algumas informações em relação ao mercado ali da Ásia e Pacífico e a gente tem um dado do Japão. A gente viu aqui que o nível mesmo de preço ao produtor, a inflação ali ao produtor, cresceu para 3,4%. Então foi maior em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso aqui de alguma forma pode impactar também o mercado, tanto que a bolsa da Nikkei cai no 1,66, então já é um reflexo negativo em relação a esses dados corporativos. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o Reino Unido 0,12, e a gente também tem o DAX da Alemanha 0,12 também. Isso aqui já é um reajuste mesmo de expectativa, porque ontem estava caindo esses índices. Então isso aqui já também, os investidores estão aguardando dados ali também sobre tarifas que o presidente Donald Trump tinha prometido, principalmente ali para o mercado chinês. Então, às vezes o mercado europeu fala, poxa, tá tendo uma briga fiscal ali entre China e Europa, então isso aqui pode ajudar aqui os produtos europeus e ganhar aqui mais tração e competitividade. Então isso aqui pode estimular também na manhã, que os investidores estão mais voltados ali para esses dados. Na parte de commodity, a gente tem a queda, tanto o petróleo WTI, 0,09%, chegando a 68,06 o barril. A gente tem o Brent também, que tem uma queda maior de 0,3%, chegando a 71,86 dólares o barril. E o nosso querido minério de ferro também caindo 0,20%, chegando a 105,56 dólares também a tonelada do minério de ferro. Na parte de criptomoedas, tanto de moedas e cripto, a gente tem o dólar subindo um pouquinho ali, 0,04, chegando a R$ 5,77. E o euro caindo para R$ 6,10, caindo 0,12. E o nosso querido Bitcoin, que teve muita elevação ali, teve muita valorização nos últimos meses, também dias, nas semanas. E só que agora ele está caindo, tem uma tendência de queda aqui de 2,22%, chegando a 87.711 dólares. Então aqui já percebe que, se a gente for pegar o contexto histórico, está nas maiores máximas aqui da história. Então isso aqui é muito sobre as expectativas ali positivas em relação ao Donald Trump. A gente tem agora a entrada também do Elon Musk no bloco político, e ele sempre foi favorável também a esses meios de pagamentos mais alternativos. A Dogecoin também, que era uma meme coin, ficou muito famosa por ele. Mas a gente vai trazer mais informações em relação ao Bitcoin, também o mercado cripto, que de alguma forma pode estar jogando uma expectativa positiva também para o futuro, para esse mercado tão grande que tem crescido bastante. Inclusive para as pessoas que querem aprender mais sobre cripto e são entusiastas, né, e buscam mais informações a respeito, a gente tem um canal sobre isso, tá? A UVP Cripto, com um especialista da área, que é o Eduardo, tá? E vamos começar então falando sobre esse assunto do Musk, né? O Musk que foi indicado pelo Trump para um departamento de eficiência governamental, né, Zé? Nunca foi sorte, sempre foi o dinheiro, é isso que a gente tem que falar. Então, tome forró e desmantelo por parte do nosso querido aí, Elon Musk, que prometeu desmantelar a burocracia governamental. Como que isso impacta diretamente os nossos investimentos hoje? Cara, totalmente ligado, porque isso pode levar com que o mercado como um todo veja mais previsibilidade no governo dos Estados Unidos, o que acabe fazendo com que diminua o risco do país, pela previsibilidade de não ter uma burocracia, que é algo que o Elon Musk quer tirar, como ele mesmo usou, desmantelar. Inclusive, nas suas redes sociais, ele comemorou essa nomeação para ser a nova liderança deles sobre o Departamento de Eficiência Governamental, com frases do tipo: vai tornar o governo mais divertido, tornando o governo divertido novamente. E as pessoas não têm ideia de quanto isso vai fazer diferença. Assim como o bilionário também escreveu: todas as ações do Departamento de Eficiência Governamental serão publicadas online para haver máxima transparência. Então tudo indica aí que agora o governo dos Estados Unidos, além de ser transparente, também vai ser menos burocrático com relações às suas burocracias, etc. O que também ajuda o mercado financeiro, porque o que o mercado financeiro gosta? Previsibilidade. O investidor gosta de ter a previsibilidade. Embora às vezes não se cumpra, é bom a gente ter pelo menos ali uma noção do que pode acontecer, do que ter algo totalmente às escuras. Como é, por exemplo, ultimamente nosso Brasil, né? A gente só fala que vai ter um corte de gastos, mas nunca é anunciado. Não falamos como vamos fazer. Além do que, durante a campanha também, juntamente com o Elon Musk e o Trump,
afirmou que essa iniciativa de eficiência governamental desenvolveria um plano para eliminar fraudes e pagamentos indevidos, conduzindo uma auditoria completa de financeira e do desempenho do governo federal. Além do que também o Musk mencionou um corte que ele vai tentar fazer de pelo menos 2 trilhões da dívida dos Estados Unidos, o que aponta para reduções, com certeza, dos planos que tem lá de saúde, etc., como o Medicare, como a Previdência dos Estados Unidos hoje, que compromete bastante, representa um percentual grande dos gastos do governo, o que também vai impactar aí para ter provavelmente uma redução, o que vai ser ruim para algumas pessoas que recebem esse benefício aí, talvez de forma indevida. Exatamente. Quer fazer um comentário? Queria só complementar, quando o Musk adquiriu o Twitter, ele também fez um grande desligamento de pessoas. Se não me engano, na época tinha mais de 4 mil colaboradores no Twitter e simplesmente ele falou, olha, dá para fazer mais com menos pessoas. É claro que do meio empresarial, você vai aumentar a eficiência, você vai conseguir ali aumentar as margens da empresa. Só que aí, acho que a política que é feita na parte empresarial, porque às vezes as pessoas ficam vinculando assim, poxa, um político, vamos imaginar que a gente teve muito isso aqui no nosso país recentemente. Um empresário foi muito bem na área, empresário foi muito bem nas empresas dele, é um bom gestor, mas não necessariamente ele vai ser um gestor público bom. Claro, ele vai ter a ideia ali de redução de custos, ele vai aumentar a eficiência, mas às vezes programas sociais, como lá nos Estados Unidos, são pessoas mais vulneráveis, às vezes são pessoas que são imigrantes, então ele tem que ter uma ideia mais social também. É claro, o endividamento público, a gente até vai trazer algumas informações sobre a ata do Copom, que vai muito adiante em relação ao que está falando ali, em relação à política mais fiscal também dos Estados Unidos, mas às vezes cortar gastos assim, de uma forma tão rápida igual é uma empresa, pode, pelo menos no curto prazo, ser algo ruim para as famílias, porque às vezes um programa social é importante para consumo até dessas pessoas, às vezes é a maior fonte de renda. Então é sempre importante a gente analisar se essas decisões estão sendo feitas pautadas apenas na eficiência ou olhando todo um contexto geral. E também, além disso, a gente tem que mensurar também o impacto que vai ter nas áreas da saúde, por exemplo. Se realmente for ter um corte no Medicare, vai ter um impacto significativo nas áreas de saúde, o que vai influenciar setores inteiros aí da economia. O quanto deve representar lá no PIB dos Estados Unidos o setor da saúde, por exemplo. Exatamente. Além de que, assim, no último ano fiscal dos Estados Unidos, o governo gastou cerca de 6,75 trilhões, sendo 5,3 trilhões desse valor destinados à previdência social, assistência médica, defesa e benefícios para os veteranos, provavelmente veteranos aposentados, etc. Todos politicamente sensíveis e notoriamente difíceis de cortar com o apoio do Congresso. Mas se o Musk está falando aqui de 6,70 trilhões, ele vai cortar 2, é meio difícil a gente não pensar, na verdade não tem como a gente não pensar que não vai sair uma parte desses benefícios que estão sendo pagos aí à população dos Estados Unidos, Exatamente. Né? Com certeza. Mas pelo menos também tem um impacto possível bom na questão da dívida e do juro. Se a gente for falar agora de realmente economia, um plano de corte significativo poderia, em teoria, reduzir a dívida e, eventualmente, os custos dos juros, que poderia impactar o mercado de títulos e até também as taxas de juros dos Estados Unidos, o que influencia diretamente o retorno em renda fixa global e até investimentos em dólar de setores exportadores. Sim. Só pegando um dado, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre benefícios sociais ou uma renda complementar que vem do governo, puxa muitas ideias também do liberalismo, porque o Milton Friedman mesmo, da Escola de Chicago, ele basicamente falava, olha, é interessante a gente criar mecanismos para ter uma renda única universal, uma renda mínima universal. Então também, liberais também é a favor também desses programas, claro. A gente sabe que a Previdência Social hoje, pelo menos no nosso país, a gente sabe que a estrutura dela não é algo tão eficiente, exatamente, sustentável, eficiente para o futuro, mas tem pessoas que precisam de ser assistidas também pelo Estado. Então, até os liberais também são a favor também de ter uma renda mínima universal, porque às vezes vai ser um estímulo também para a pessoa consumir, vai ser um estímulo ali para ela ter uma vida digna também. Então isso também desenvolve o setor como também a sociedade. É porque as pessoas consomem, sem o consumo não tem uma economia girando. Ainda mais para o liberal que precisa com que a economia exista o consumo, né? Dentro das orientações do liberalismo existia o campo de liberais mais sociais, né? Que aceitam o Estado com utilização, com um papel mínimo e tem... Para além disso, apoiando programas que auxiliam uma massa que acaba se tornando meio que, entre aspas,
subutilizada, né? Seja em função da falta de educação, né? Da diversificação do trabalho, né? Da desigualdade de oportunidade, então, que vai acabando gerando gargalos na economia, né? Problemas de criminalidade e afins, né? Pobreza é ruim. Então, seria uma forma de distribuir a renda para colocar esse dinheiro captado pelo Estado e distribuir. Então, pega de alguém, coloca lá na massa que está acabada para ela consumir e isso girar de novo na economia. Então, são ideias divertentes, mas tem outras que não adotam. Então, não necessariamente liberais pensam assim. Mas isso veio com os chicaguistas mesmo, né? Mas vamos então para o âmbito nacional já, né? Chega de Tentação. Só pra quem conhece aí. Vou deixar aí. Ex-Temptation. O cara é bravo. Bom, a gente tem a ata do Copom aí que manda um recado pro Lula para frear o avanço de gasto público, né? Esse maracatu aqui tá complicado, né, Douglas? Tá muito complicado, porque claramente o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, tá dizendo: pô, a gente tem muito dinheiro, a gente já tem muito orçamento, acho que a gente tá gastando mal. Porque, por exemplo, se a gente pegar hoje no orçamento, mais de 90% é voltado ali para as despesas obrigatórias. O que seria as despesas obrigatórias? Aquela que de fato precisa ser entregue mesmo que o orçamento está muito concentrado. Então, saúde, educação, você tem programas sociais também, que é importante, que isso também está muito vinculado à Constituição. Então, quando a gente criou a Constituição, a gente fala: olha, as pessoas têm que ter acesso à educação, têm que ter acesso à saúde. A gente precisa fazer um orçamento que, de alguma forma, faça esses serviços básicos e importantes cheguem a essas pessoas. Então, esse é o orçamento voltado ali para as despesas obrigatórias, que já consome mais de 90% do nosso orçamento. E 10% em despesas discricionárias, que aí seria aquelas despesas mais flexíveis. Então, investimentos também em setores mais estratégicos, por exemplo, de infraestrutura. Então, quando a gente tem um PAC mesmo, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, já é voltado ali também para esses investimentos mais voltados ali ao crescimento de algum setor. Então, aqui é uma política monetária mesmo que o Copom quis dizer, é que a gente pode ter um desenvolvimento da economia via redução do ritmo dos gastos públicos, porque isso pode, de alguma forma, trazer um reflexo positivo nas taxas de juros, tanto a que a gente tem no Tesouro, como também as taxas bancárias, porque isso pode aumentar o consumo e também trazer maior fortalecimento ali na economia doméstica. Então, o que o Copom quis dizer é que a gente já tem muito dinheiro, a gente já gasta bastante, só precisa gastar de uma forma mais responsável e também sustentável, tirando um pouco ali da parte das obrigatórias, que, claro, tem muita pauta importante, mas 90% talvez seja um dado um pouco mais alto. Queria só trazer uma curiosidade. O que eu já peguei esse dado em alguns relatórios, o que a gente gasta hoje com os juros da dívida é superior ao que a gente gasta com educação e com saúde. Então, às vezes, aqueles investimentos que a gente fez desde, não estou falando só do governo atual, como também do governo anterior, eu falo isso de anos. Isso impactou muito o endividamento público do nosso país. E basicamente o Brasil parece estar só pagando juros para os seus credores. Então, a gente tem que inverter essa lógica. Acho que a gente tem que fazer mudanças estruturais, como o Copom já tem feito. O que seria uma mudança estrutural? Resolver mesmo a reforma tributária, deixar de tributar consumo e tributar renda, como os países da OCDE faz. Então, porque quando a gente tributa consumo, as pessoas mais penalizadas são as pessoas mais vulneráveis. Então, imagina só, uma pessoa que ganha uma média de salário superior, por exemplo, mais de 40 salários mínimos. A sensibilidade dela à inflação ou também a sensibilidade dela ao imposto sobre consumo é bem menor do que uma pessoa que tem uma renda menor. Então, assim, mudar questões estruturais, fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma da Previdência, fazer uma reforma da educação, fazendo cursos mais técnicos. Então, tudo isso aqui vai avançar na parte de redução também e maior eficiência do nosso país. Então, o que o Copom quer dizer é que não adianta apenas reduzir os gastos, precisa reduzir os gastos de forma estrutural, pensando no longo prazo. O que o Copom quis dizer foi: que show da Xuxa é esse? Né? O pessoal do Copom assiste ao VP Capital. Ou então estão lendo muito Gustavo Cerbasi, né? Faça isso nas finanças. Tá errado, senão você vai crescer. Então, sim, brincadeiras à parte, nós temos uma outra aqui da Porto Seguro, né, Douglas? Vai distribuir um dinheiro aí pra galera que investe nela.
Não, exatamente. Isso aqui já é uma pauta mais que queria trazer mais sobre questão de dividendos. Quando a gente for analisar empresas de dividendos, é importante a gente ir para o payout. Por quê? O payout é uma parcela do lucro líquido e vai destinado ali para os acionistas, então pode ser tanto JCP como também dividendo, então é um provento que sai do lucro líquido da empresa. Se a gente for pegar o CFO, que é o nosso querido aqui, o Celso Damadi, ele afirmou que a lucratividade, a geração de valor que a empresa está tendo, faz com que ele pode aumentar o payout. Então isso que claramente está falando, olha, a gente consegue pagar mais dividendos para os acionistas nos próximos anos. Porque ele explica que a empresa costuma trabalhar com um excesso de capital em relação ao que a regulação demanda. Por exemplo, a regulação demanda que ele precisa ter em reservas em disponibilidade, por exemplo, 50 centavos. Mas eles operam com R$1 de margem. Então eles conseguem, porque o payout vai ser 50%, então eles conseguem também distribuir ali quase a metade do valor ali do resultado dele. É interessante a gente analisar porque empresas como a Porto Seguro, empresas como a BB Seguridade, Caixa Seguridade, eles trabalham muito sobre expectativas e sobre sinistros. Porque aí vale em relação ao mesmo modelo de negócio. Então, quando não existe o sinistro, basicamente aquele dinheiro que eles ganharam, tanto com o rendimento ali das taxas de juros ali em rendimento de aplicação financeira, eles podem simplesmente distribuir. Por isso que é um dado importante você analisar o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, porque essas empresas têm um dos ROIs maiores das empresas da nossa bolsa. É muito sobre o modelo de negócio deles, porque basicamente eles são gestores de risco. Então, quando não existe o risco, o dinheiro que eles ganharam, eles podem distribuir para o acionista, isso equivale a margens altas, equivale também a outros índices de rentabilidade um pouco maior em relação aos setores da bolsa. Bom, nós temos também notícias que não são tão irrelevantes, mas antes vamos ler uns comentários para descontrair um pouco e mudar esse tom sério desse programa. Meio parado, né? Nós temos que dar umas perguntas aí dos nossos ouvintes. Primeiro aqui, Heron Cassol, né? Com a possível maior tarifa dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, não seria uma boa para as exportadoras brasileiras? Ou os Estados Unidos são autossuficientes? Eu preciso reler isso aqui. Eu acho que, assim, tá, depois eu posso dar a minha opinião Pode também. falar, Douglas. Eu tô Porque, relendo. assim, na minha visão, o nosso maior cliente hoje é a China. E a gente exporta muito produto primário para a China. E um dos maiores clientes dos Estados Unidos também é a China. Então acaba que na minha visão já de interferências também dessas tributações. Porque, por exemplo, a gente teve aumento ali dos impostos. O Donald Trump, na verdade, fez uma promessa de aumentar para 60% os impostos de importação de produtos chineses. Então imagina que a gente tem que analisar isso aqui como indústria. O Brasil é um país que tem suas reservas naturais, então é como se fosse a China é a indústria e os Estados Unidos é o cliente. Então a China vem aqui, compra nossos insumos primários, ele modifica esses insumos, por isso que é a parte da indústria. Então, por exemplo, ele compra uma madeira e faz uma mesa e vende para os Estados Unidos. Na minha avaliação, olhando por esse cenário, eu acho que esse aumento das maiores tarifas dos Estados Unidos pode prejudicar o Brasil, porque a gente é o maior cliente da China em produto primário, e a China faz toda essa modificação dos nossos insumos para vender para outros mercados. Agora, se a gente for analisar se isso também pode ganhar escala em relação aos produtos brasileiros para exportar para os Estados Unidos, acho que faz sentido também. Depende muito da visão que você está analisando. Eu estou analisando muito sobre se impactar a China, vai impactar o nosso mercado doméstico aqui também. Então, se aqueles países que têm relações mais contracionistas em relação a países que são muito estratégicos com o nosso bloco comercial, como a China, como outros países também que faz parte também do Mercosul, isso pode prejudicar mais o Brasil do que fortalecer o nosso país aqui numa economia mais doméstica. É uma visão mais voltada aqui para os nossos parceiros comerciais do que simplesmente só analisar os Estados Unidos. Não é um efeito unilateral. Quando você envolve alterações na estrutura de custo ali de muitos produtos chineses, você acaba interferindo em outras cadeias, né? Porque a economia do mundo ainda é globalizada, tá? Então, do ponto de vista setorial, para alguns setores pode beneficiar, para outros não. Então, depende das estruturas de custo, né? E quais serão essas tarifas, tá?
Seguindo aqui, tem o Cristão Invest. Todos os vídeos da UVP Capital são top, tanto da Isis como do Revel. Aliás, tudo que leva a sigla AUVP é top. Sou aluno, usuário e espectador. Valeu, Cristão Invest. É nóis. Abraço pro Cristão Invest. Eu também sou Cristão Invest. Bom, eu coloquei aqui... Todo mundo é cristão, velho. A gente teve uma... Se você acredita em Cristo. Vocês não sei. Eu sei que eu sou. Tá, velho. Véi, que papo é esse? Cara, teve eu acabei colocando um print aqui, um cara tinha perguntado sobre contabilidade, só que ficou borrado, então acho que o Lucas, a gente pode vir no programa de amanhã. Ele tava perguntando onde que ele aprende mais sobre balanço. Lucas Conrado, Brenner. Isso. Será que meu óculos que tá ruim? Você... Nossa. Eu não... Ih, galera, é isso aí. Quer que eu leia pra ti aqui a pergunta? Lê aí. Pessoal, por gentileza, me tire uma dúvida. Onde eu posso aprender mais sobre conteúdo de análise de balanços ou contabilidade de forma geral? Tirei o CPA 20 recentemente, sou graduado em administração, porém tive um conteúdo bem superficial com contabilidade e tem quase 5 anos que me formei. Como você consegue ler isso? Uma pós especificamente nessa Você área... tá pensando que o pessoal que faz propaganda de remédio, velho. Uma pós especificamente... Falando rápido da jeito. Especificamente nessa área ajudaria ou cursos mais rápidos já são suficientes? Meu objetivo é aumentar o leque de possibilidades para entrar no mercado financeiro, pois não tenho experiência prévia. Depende do grau do quão avançado, né, seriam esses conhecimentos aqui. Mas como é algo mais básico, no próprio YouTube tem, tá? Então, muito do que é produzido na UVP Capital é sobre, só que você não segue uma trilha de conhecimento. Então, trilha de conhecimento, você tem cursos que são para isso. Então, desde uma graduação na área, por exemplo, tem uma instituição chamada M2M, se eu não me engano, Saber, que fala muito de contabilidade. Tem cursos básicos e avançados, um negócio bem pesadinho assim, e é baratíssimo, cara. Então, às vezes, você aprende sobre... Você conhece? Sim. Quando eu comecei a estudar, eu pegava muito esses cursos. Só que é uma contabilidade, assim, muito arcaica, vamos dizer assim. É muito bom para você entender, mas... É porque existe uma contabilidade tradicional, que é os contadores, que nós que estudamos ciências contábeis, tem a formação, tem. Só que existe a contabilidade para negócios, que aí entra mais detalhes. Então, por exemplo, aí eu vou até dar um indicador, por exemplo, como um exemplo mesmo. Payback, valor presente líquido, fluxo de caixa descontado. Isso tudo é contabilidade, só que é uma contabilidade mais voltada para negócio. Então, por exemplo, margem EBITDA, margem líquida, margem bruta, índices de liquidez, corrente, seca, imediata, por exemplo, ROI, ROA, ROIC. Tudo isso é contabilidade, que você pega os demonstrativos tanto de balanço como de demonstração de resultado e também fluxo de caixa. Só que nas formações mesmo dos contadores, aí já é até algo que eu vejo assim de melhorar mesmo, até as Fica grades, a crítica. as grades também das universidades, é que seria interessante fazer uma transição dessa contabilidade tradicional, que é só o balanço, a questão mais voltada ali à questão societária também, questão de impostos, e voltar para uma contabilidade mais consultiva, que aí entra essa questão mesmo de dados mais qualitativos para entender o modelo de negócio. Então, assim, a minha sugestão é que não vai ter tanto conteúdo assim no YouTube. Geralmente você vai pegar professores que já fizeram esses vídeos, mas tem mais de 10 anos. Mas é importante pegar os indicadores. O Gustavo Cerbasi mesmo, tem alguns vídeos que ele fala. Só que, por exemplo, é sempre importante você analisar a contabilidade para negócio. Então, vai ter alguns youtubers que já vão conseguir ter só que é mais voltado para o mercado financeiro. Então, assim, contabilidade para negócio, como analisar uma ação, já vai sair alguns indicadores. Até o Raul mesmo tem muitos vídeos já bem antigos, mas ele tem vídeos também relacionados a isso. Para ele que ele explica o que é ROI, margem líquida. Só que aí só que é muita informação detalhada, assim, muito jogada. Por isso que é importante fazer... Por isso que, por exemplo, o treinamento da UVP é muito legal. Porque ele te dá basicamente mastigado. Porque se você for se você for investir seu tempo para pegar todos esses conteúdos que tem na internet, vai demorar anos para você entender. Por isso que o treinamento da UVP a gente é muito mais voltado no detalhe e é mais consultivo e é muito mais rápido. É uma linha que o cara segue ali e já era. Não uma trilha, ter que né? Tá catando coisa solta, né? Tu pega a trilha ali e vai aprender de acordo com a ordem que deve ser aprendida. Nós falamos sobre isso sábado agora passado, nós estávamos trocando a ideia, a gente comentando sobre isso. O treinamento de da UVP madrugada? De madrugada. Entendi. O treinamento da UVP é muito sobre eficiência de tempo também. Então, às vezes,
Porque depois você começa a analisar o seu tempo, assim. Quanto custa o seu tempo, talvez. O custo de oportunidade de você estar estudando isso de uma forma mais densa e o que você poderia estar fazendo se tivesse em uma forma de composição de conteúdo. Aí, às vezes, vale a pena fazer um treinamento mais voltado também para o que você quer. É uma sugestão. Isso, faz sentido. Aulas do nosso menino Risadinha. Bom, monopolizei os comentários aqui, mas seguindo, né? Vou seguir então. O Jorge, parabéns pelo trabalho, vocês cumprem uma função social que o governo não cumpre. Legal. Pesado isso, né? Agora meu ego tá aqui em cima. Eu me senti um cara. Pergunta, como calcular o valor justo de um ETF? Obrigado. O valor justo mesmo, ele deriva dos ativos que estão na carteira do ETF. Então, a ideia é o valor justo dos ativos que estão na carteira e comparar com o preço de mercado. Quando você vai olhar ETFs internacionais, você olha o NAV, tá? E compara com o preço dele. Então você vai ver se ele vai estar descontado ou não, tá? Basicamente é isso. Vitor de Oliveira. O que precisa de fato para ser consultor Esse da eu vou UVP? responder, senão o Brenner vai responder todos, né? Daí não vai sobrar comentário pra mim responder hoje. Fica a crítica. Então aí, Brenner, tu me corrige se eu estiver errado. Então vai lá, Vitor de Oliveira. O que precisa de fato para ser consultor da UVP? Ou pelo menos trabalhar para essa empresa maravilhosa? Pra quem não sabe, o Brenner é um dos nossos sócios aqui da empresa. Então eu vou dar a minha opinião e o Brenner vai me corrigir se eu vou estar certo ou não. Então eu acredito que você ter força de vontade para crescer, sangue no olho, são com certeza os fatores mais importantes para você entrar nessa empresa aqui. Hoje a gente tem uma média de contratação de em torno de 0,03% das pessoas que fazem entrevistas aqui conosco. Então é uma média bem baixa, é um percentual bem baixo mesmo. E a nossa média também de rotação de funcionários é muito baixa. Então, normalmente quem entra aqui, entra para ficar. Dificilmente a gente vê alguma pessoa sair da empresa. Tendo sangue no olho, força de vontade, você consegue aqui se destacar e consegue o seu lugarzinho. Claro que a cultura da empresa é muito importante, se você for adepto à cultura vai ajudar também. Agora, para ser consultor da UVP, você precisaria ter o CEA para atuar como consultor de investimentos de fato, ter um conhecimento técnico, ter uma boa capacidade de relacionamento, já te daria uma boa ajuda também para exercer a função. Quem tem experiência na área aí também vai ter uma vantagem no geral para fazer entrevistas. E hoje a gente está tendo aqui na UVP um treinamento para consultores. Olha aí que legal. Então a gente fez esse treinamento aí e que algumas pessoas eu ouvi falar que podem ser contratadas. Correto, Brenner? Na verdade, ninguém está preparado para as posições que assume ou... Pelo menos no geral, né? É colocado. Então, de algum lugar a pessoa tem que começar, né? Então... É tipo ser pai. Esses pontos aí são importantes. A vontade... Eu não entendi esse comentário do Zé. Ninguém tá preparado para ser pai. Não sou seu pai. Mas é importante a pessoa ter esses atributos mesmo e disposta a aprender, né? Ter uma boa capacidade ali cognitiva, né? Então, manda currículo, brenner@avpcapital.com.br. Manda o currículo para mim e aí a gente conversa, beleza? E a gente tem um treinamento também de consultores em que as pessoas que estão fazendo esse treinamento, elas podem concorrer aí, se quiserem, a vagas aqui, né? Então... Porque é um treinamento da forma com que a gente trabalha, sobre a forma com que a gente pensa. Então, assim, mais ou menos nesse sentido, não existe uma regra não. Realmente é difícil passar no processo aqui, a gente pondera muitas coisas, porque a gente acredita que uma boa contratação leva tempo, né? E a gente tem que avaliar muita coisa e acreditar que na pessoa, né? Então... O processo de construir confiança é meio demorado mesmo. Mas é possível, tá? Então, para não ficar rodeando aqui nesse assunto, vamos para as notícias que não tão irrelevantes, né? Talvez sejam. Começando pela... que ninguém quer pagar imposto agora, né? Pô, os senadores estão pedindo isenção aí para um monte de coisa, até pamonha. Então, pamonha, bacalhau, açaí, castanha, né?
na reforma tributária. Pamonha, os goianos vão ficar felizes, né? Ah, mas assim, cara, tá de zoas, né? E o paeiro? Ah, o açaizinho também, fiquei... É, açaizinho sim. vai bem. O que Então, você acha disso aí, Douglas? Bom, eu acho que... Porque, assim, a gente tem muita... A reforma tributária é muito importante e muito desses produtos também, os senadores querem incluir também na cesta básica. Só que tem muitos produtos aqui que a gente vê pelos nomes. Então, por exemplo, é claro, a gente tem que reforçar também aonde a gente está, né? Em qual região. Porque, por exemplo, se a gente for pegar, igual pamonha aqui no estado de Goiás, todo mundo come. Todo mundo tem acesso a pamonha, mas em outros estados não. Então, assim, a gente percebe que isso aqui era sobre uma medida mesmo que o próprio, deixa eu só pegar aqui, o senador... Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele enviou mesmo quarta-feira, pedindo uma isenção de açaí em pamonha, curau, melado, rapadura, enfim, vou colocar o nome de dados aqui, doce de leite, vinagre e Doce de até água leite. mineral. E porque ele, na ideia dele, ele fala que isso são produtos mais típicos de várias regiões e que era importante a gente tratar isso também e reduzir a isenção. Porque, por exemplo, hoje... A gente coloca ali, por exemplo, na cesta básica, tem produtos muito essenciais, mas não tem ainda a liberdade de colocar todos esses produtos. Só que a gente entra já, voltando mais para a parte fiscal e também de mercado financeiro, eu vou entrar mais na parte fiscal. Que quando a gente aumenta essa parte de isenção, a gente basicamente está falando o seguinte, eu vou deixar de arrecadar impostos nesses produtos e nesses alimentos e eu vou precisar arrecadar em outro lugar. Porque isso está impactando muito ali a relação do IVA, que é o imposto ali do valor agregado. Do imposto de valor agregado, porque fazendo essas isenções, você está aumentando também o percentual, que é em relação aqui, ó, por exemplo, ele estava hoje atualmente, está discutindo essas taxas de 26,5% para 28%. Então, isso aqui pode aumentar também a questão do imposto. Então, assim, é claro, é uma medida que ela é popular, que todo mundo... ninguém quer pagar impostos, mas isso pode trazer uma interferência ali nas questões fiscais. Então, isso pode prejudicar também até a questão de arrecadação dos impostos também na parte do orçamento público. E outra parte também que a gente tem que analisar é em relação, por mais que são produtos que têm valor nutricional importante, então você tem a parte cultural e também regional desses produtos, muitas pessoas, considerando aqui a renda média do nosso país, não vai ter tanto acesso assim a esses produtos. Porque, por exemplo, se a gente for pegar bacalhau, é mais de R$100 o quilo em alguns supermercados. Então, é restrito para todo mundo ter esse alimento. Então, fazer parte do IPCA, que é medido também pela cesta básica, a gente fica analisando, será que... porque esses produtos às vezes são importados, vai imaginar que o câmbio suba demais, e isso pode interferir também no preço do IPCA, nos percentuais do IPCA. Então aqui é só um detalhe mesmo que a gente analisa, porque tudo que é feito pelo governo, a gente tem que analisar a viabilidade disso, então entrar nas questões fiscais, e como que isso aqui também vai ter de reflexo também em outros indicadores, como o IPCA e outros indicadores também de inflação. Perfeito, Douglas. E faz muito sentido o que o Douglas falou mesmo. E transitando aqui para Detroit, né? De novo, Estados Unidos, a gente tem aí uma possibilidade de pagamento de impostos com Bitcoin, né? Detroit, que é conhecida por se fuder muito ali no estouro da crise de 2008, né? Detroit é um negócio bem engraçado, né? Que além de ser abrigar grandes montadoras como a GM e a Ford... E para quem gosta do Kiss, né? Tem o Detroit Rock City. Aí quem jogou Midnight, Detroit é uma boa cidade para andar de carro. E Detroit também é um tipo de beat de rap, sabia? Detroit, type beat Detroit. É um estilo. Não sabia, não. Do hip hop. Detroit. Midnight Night Club também. Midnight Night Club? Midnight Club. Nossa, é perfeito. Melhor do que Need for Speed. Não, mas é porque você não jogou Gran Turismo, meu querido. Meu príncipe. O Midnight Club é o 3 ou o 2 do Play 2? Acho que é o 3. Acho que é o 3. Ou esse aí. Meu príncipe, Gran Turismo 4. Engraçado que eu acho o Detroit muito difícil. Tem San Diego fácil, Detroit é meio difícil. Japão é muito... Como é que chama? Tem uma cidade do Japão que é muito fácil também. A mais difícil é Detroit, na minha avaliação. Detroit é cidade famosa, né? Por várias coisas. A gente vê na cultura mundial no geral. Detroit Rock City. Tóquio é muito fácil também, nossa. Nunca... Eu já baixei 3. Eu já fui 3 vezes. Eu já zerei o jogo 3 vezes. E Resident Evil, já jogou? Não.
Eu joguei Só- no PlayStation que eu comprei do Zé. Eu zerei ele. Sério, tu comprou do Resident Evil? Comprei e zerei. O Qual tu 3. comprou? O 3. Caraca, pirei. Quando é que vai chamar nós pra jogar um play contigo lá, Brenner? Eu vou mudar de casa agora, eu vou fazer uma resenha depois. Então, Acho que em fechou. dezembro Fazer um rola. campeonatinho de FIFA, então. Não, FIFA não. FIFA é difícil Os demais. guri tudo gosta de jogar Eu FIFA. tenho 31 anos, cara, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo aprender rápido mais as coisas. E FIFA é difícil, velho. Eu fui ter de videogame de novo de agora, depois de velho. Então eu não consigo jogar, eu consigo o PES. Mas PES o PES bom é mesmo. muito ruim, Oh, filho. Ah, O então. PES no Play 5 é muito ruim, filho. Deixa eu Ó, falar, os bichinhos falei são do tudo Detroit bugados. aí, velho. Eles dão um carrinho, eles atravessam o campo. É uma desgraça o PES novo. O FIFA também tem muito bug. Mas enfim, só mais um comentário sobre Midnight Club, que quando fala em Midnight Club me vem a musiquinha na cabeça. Tarats, tarats, tá. Sabe a musiquinha? Nossa, lembra da musiquinha, né? Não sei, Zé. Mas enfim, Padre Blaso, tem a questão aí que agora Detroit, a cidade que a gente tá falando, vai aceitar, para pagar pagamento de impostos aí, criptomoedas. Não só Bitcoin, como criptomoedas no geral. Então, e para também tentar driblar as situações do mercado, as transferências vão ser feitas por meios de uma plataforma do PayPal, que de lá a moeda vai ser convertida em dólar até chegar aos cofres públicos. Então isso é bastante relevante por conta que cada vez mais a gente vê as criptomoedas presentes nas nossas economias, não só dos Estados Unidos como mundiais. A gente viu agora o Bitcoin chegando às suas máximas, que é um marco aí para nós, mais uma vez, o que a gente está vendo, e também aí pelos incentivos até que o Elon Musk, né, que é um grande entusiasta desse tipo de moeda, e agora o Trump também, que antigamente era contra, também está sendo a favor, a gente vai ter uma mudança significativa na economia. As autoridades de Detroit ainda convocaram empreendedores a apresentarem ideias à prefeitura sobre como que a tecnologia blockchain pode ser inserida dentro das prefeituras aí, etc., municipais, que é muito importante. O que vai fazer, provavelmente, cara, quanto mais o Bitcoin se inserir na economia, provavelmente mais ele vai subir, mais vai ter valor, porque vai poder ser usado, vai ter mais sentido no uso dele, até para pagamento de impostos, que isso a gente nunca imaginou, porque o Bitcoin, a gente imagina, ou as teorias são que o Bitcoin foi criado justamente para ser algo descentralizado, e não ter uma ligação direta com o governo, como a ligação que ele vai ter agora lá na cidade de Detroit. Mas no Rio de Janeiro já tem IPTU sendo pago, né? Com... eu vi mesmo esse comentário. Era. Eu esqueci o. IPTU sendo o pago em Paz. Curitiba também. Tem alguma coisa próxima a isso. Exatamente. Só que assim, agora voltando à parte mais de contabilidade e orçamento público também, vamos Ixi, imaginar que a Maria. gente tem, sei lá, uma alíquota de 17% de ICMS. A gente tem a receita R$100 mil, 17% de ICMS. Então você vai pagar 17 mil de ICMS. O ente público que tá fazendo ali o orçamento, ele tá esperando receber os 17 mil. Assim, por mais que na notícia fala que a plataforma PayPal vai fazer essa troca do Bitcoin para dólar até chegar nos cofres públicos, às vezes a oscilação do mercado pode dar tanto para cima como para baixo, que é um ativo muito volátil. Então isso aqui, para quem tá fazendo orçamento público ali, que às vezes depende desse recurso, eu quero receber 17 mil reais, eu vou receber esse dinheiro mesmo, por mais que tenha oscilação, às vezes tem um gap ali. Então a gente até vai analisar como que está sendo feito. Tem outros países também, igual o El Salvador, que já adotou o Bitcoin como moeda principal, mas agora de fato vai ser um Detroit, que já é uma cidade muito famosa, então a gente vai ver como que eles vão conseguir driblar ali, né, as partes da oscilação e realmente ajudar ali no orçamento do gestor que está dependendo desse recurso, né? Então é um exemplo aí, porque o Bitcoin é um ativo muito volátil e pode acontecer dessas oscilações e prejudicar muito quem está fazendo os orçamentos aí da pública aí de Detroit. Em outra palavra, o Douglas quer dizer que ele é hater dessa ideia. Contudo, temos que pensar que os meios de transação estão reduzindo os custos dessas transações e também a velocidade, né, das trocas nas divisas entre as moedas. O que é isso? A conversão de Bitcoin ali para dólar e outras moedas pode ser automatizada, né? Então, questão de segundos, você tem um pool ali e aí eles convertem isso. Então, talvez não seja esse o problema, né? Talvez o custo de oportunidade de você deixar de receber deixar de receber seja mais negativo do que você colocar com Bitcoin. E aí você, né, dentro dessa volatilidade, você pode
de maneira projetada, perder alguma coisa, mas talvez o custo de oportunidade seja negativo de não receber, de não ter esse novo meio, né? Então, como você falou, acredito que tem que observar, tem que ver o que vai acontecer, e aí a gente vai pensando em novas possibilidades de implementações, né? Assim, o problema é que é imposto, né? Se fosse... Provavelmente isso aqui vai ser resolvido de maneira muito veloz, sagaz e prática. Porque para cobrar imposto, as pessoas são inovadoras do governo, viu? Ali é inovação pura. Pagar imposto, os caras inventam, né? Nossa, os Agora, caras... tá porra, bom. ali sai tecnologia do inferno para... Então, é muito sobre isso, né? O governo inova, igual o Schumpeter falava. Uma nova Amazon surge de uma inovação dessa para cobrar imposto. Então, assim, acho que vamos chegando ao fim, né, pessoal? E... Hoje o Brenner falou que o programa ia ser um pouco mais curto, que a gente tá com algumas pendências para resolver em nossos eventos que a gente tá falando, né? Aí a gente veio aqui 46 minutos. Não explana não, Zé, não explana não. Era para ser um programa mais bullet mesmo. Mas tá? não foi. Mas Inclusive... Aproveita, deixa suas músicas, pessoal. Eu tô fazendo levantamento aí e em breve a gente traz o índice consolidado. Colocaram uma boa aí nos comentários hoje. Look It Up, do Akon. Já ouviu? Acho que já ouvi. Acho que é bom, acho que é bom. Então, você quer deixar um recado final aí para os nossos ouvintes e visualizadores aí do canal, Douglas? Não, acho que eu vou dividir. Você quer fazer o recado final? Um abraço pro meu cliente Márcio Camargo, que nos acompanha todos os dias. Tá aí meu recado final. Ah, então perfeito. Então meu recado final vai ser... vamos fazer sugestão de jogos mesmo, de Play 2, Play 3, sei lá. Tem Gladiador amanhã. É, também. Então... Gladiador amanhã. Lançamento Gladiador 2, 14 de novembro, nos cinemas do Brasil. Nós já compramos nossos ingressos. Recomendo que façam o mesmo. E o Santos voltou pra Série A também, então agora vai ser... O Neymar vai voltar, imagina, o Santos na Série A, então Brasil feliz de novo também. Fonte, delírios de uma mente criativa que o Neymar vai voltar. E o Vila, coitado, só foi fazer meu sócio Tigrão com o Matheus Malheiros. Não ganhou mais nada. Não ganhou mais nada. Nada. Enfim. Tava ganhando antes, né? Tava bem. Tava. A esperança batia. Mas vocês sabem que, saindo da história lá, na história da Caixa de Pandora, pra quem não conhece, né, relacionando com a esperança, quando a caixa foi aberta e saiu aquele monte de coisa, dos males do mundo da caixa, ficou uma coisa lá dentro só. Sabe o que era? E aí ela foi arrancada pela mão. A maior das desgraças do mundo. A esperança. Por isso, Vila Nova, é tão difícil torcer pra você. Pessoal, e jogos, Douglas, você ia dar recado sobre jogos aí? Jogos, vou colocar aí o Midnight Club mesmo, colocar um GTA. Naruto Ultimate... GTA Sanders, não GTA V, não. Eu vou dar o Naruto Ultimate GTA Ninja bom, Storm Sanders. 5. Esse aí quem jogou sabe, é relíquia. Downhill também, bicicleta, bom também. E FIFA 07 pra fechar aí 5 jogos. Isso é jogo de... Isso aí, pessoal. Uma boa quarta pra vocês. Deus abençoe o dia e até a próxima. Valeu.